O zelador das vozes perdidas. Na pequena cidade de São Miguel das Pedras, no interior do Maranhão, Álvaro levava uma vida pacata como zelador do antigo casarão da família Silva, um imponente edifício colonial que dominava a paisagem local. O casarão, com suas paredes desgastadas e janelas empoeiradas, era uma relíquia do passado, cheio de histórias e segredos enterrados pelo tempo. Álvaro, um homem solitário de meia-idade, descobriu seu dom estranho e perturbador ainda jovem. Ele podia ouvir ecos do passado, vozes e sons que ficaram presos no tempo. No início, eram apenas sussurros indistintos, como se alguém estivesse conversando em outro cômodo. Mas com o passar dos anos, esses ecos se tornaram mais claros e persistentes. E ele começou a ouvir eventos inteiros que haviam ocorrido há décadas, como se estivesse testemunhando tudo novamente. Naquela tarde, enquanto limpava os corredores empoeirados do casarão, Álvaro começou a ouvir algo incomum. Era o som de risadas infantis, seguidas por uma voz feminina, suave, cantando uma antiga canção de ninar. Ele seguiu o som até o quarto das crianças, um aposento que não era usado há muitos anos. Ao entrar, o ar parecia mais frio, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os ecos se intensificaram, e Álvaro se viu envolvido em uma cena vívida do passado. Uma jovem mulher, vestida em um vestido branco, estava sentada ao lado de um berço, cantando para um bebê. Mas havia algo errado. A voz dela era carregada de tristeza, e as sombras na sala pareciam se mover de forma estranha, como se tivessem vida própria. Álvaro tentou se afastar, mas era como se algo o estivesse segurando ali, forçando-o a assistir. De repente, o som das risadas se transformou em gritos de terror. A mulher olhou para Álvaro como se finalmente o tivesse percebido, e seus olhos estavam cheios de desespero. Ela tentou falar, mas sua voz foi abafada por um ruído ensurdecedor, o som de portas batendo e passos pesados ecoando pelos corredores. Então, a cena mudou bruscamente. Álvaro agora via o que parecia ser um ritual sombrio acontecendo na sala principal do casarão. Homens e mulheres, vestidos em trajes antigos, estavam em um círculo ao redor de algo no chão. Ele não conseguia ver o que era, mas o sentimento de maldade que emanava do ritual era palpável. Álvaro sentiu seu coração disparar. Ele sabia que esses eventos eram do passado, mas a intensidade dos ecos era tão forte que ele se sentia fisicamente presente, como se estivesse correndo perigo. Os participantes do ritual começaram a recitar cânticos em uma língua que ele não reconhecia, e o ar na sala ficou pesado, quase sufocante. De repente, o líder do grupo olhou diretamente para ele, seus olhos brilhando com uma malícia sobrenatural. Álvaro tentou recuar, mas estava preso. O homem estendeu a mão e Álvaro sentiu uma força invisível agarrá-lo, puxando-o para dentro do círculo. O eco de vozes e gritos se fundiu em um turbilhão de som e dor, até que ele foi jogado para fora da sala com um impacto brutal. Álvaro acordou no chão do casarão, suando e tremendo. Ele havia sido expulso da visão, mas os ecos ainda estavam lá, sussurrando em seus ouvidos, repetindo os cânticos sinistros. Ele sabia que havia tocado em algo antigo e maligno, algo que ainda estava presente no casarão. Nos dias que se seguiram, Álvaro tentou afastar os ecos, mas eles se tornaram mais persistentes, mais ameaçadores. Ele começou a ouvir os sussurros em todos os lugares, na cidade, em sua própria casa, até mesmo em seus sonhos. A presença que ele havia sentido durante o ritual agora o seguia, observando-o das sombras. Álvaro compreendeu que o casarão guardava segredos muito mais sombrios do que ele poderia imaginar, e que os ecos do passado estavam tentando escapar de sua prisão temporal, usando-o como canal. Ele sabia que não poderia fugir,
mas também não podia enfrentar algo tão antigo e poderoso. Assim, Álvaro continuou a viver em São Miguel das Pedras, prisioneiro dos ecos do passado, sabendo que, a cada dia, as vozes se tornavam mais fortes, mais urgentes. E, enquanto as noites avançavam, ele aguardava o momento em que os ecos finalmente o levariam para onde o tempo não tem poder, e o passado e o presente se tornariam um só.